irmãos, a paz do Senhor. Louvamos ao nosso Pai Celeste por mais esse momento que nós temos, oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Estamos dando sequência ao estudo deste terceiro trimestre, onde nós estamos estudando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Estamos estudando sobre as correções e os ensinamentos de Deus no período dos reis de Israel. Hoje estaremos estudando a lição de número 7, que nós estaremos lidando literalmente sobre o ministério do profeta Eliseu. É a lição de número 7 e nós estamos dando sequência, então, aos estudos desse trimestre. A nossa leitura em classe será uma leitura um pouco extensa, mas nós vamos lidar com 3 momentos, com 3 eventos do ministério do profeta Eliseu. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia para ler comigo os textos ou a sua própria revista. E achei por bem de ler os textos apesar de ser longo, mas será necessário devido ao conteúdo que nós estaremos usando para a ministração da nossa aula. Nossos textos estão no livro de 2 Reis, no capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 5, vamos pular para o verso 9, aí do 9 nós leremos até o 11. Posteriormente, ainda no capítulo 3, vamos ler dos versos 14 ao verso 18. Depois, nós vamos para o capítulo 4, vamos estudar do versículo 1 até o versículo 7. E aí, por último, no mesmo capítulo 4, dos versículos 38 ao versículo de número 41. Então, por gentileza, acompanhem comigo a leitura desses textos. Vamos iniciar em 2 Reis, no capítulo 3, a partir do verso de número 5, que diz assim: Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos dos reis de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Aqui Eliseu está falando para com Jorão. Prosseguindo o texto: ora, pois, trazei-me um tangedor, ou seja, um arpista. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. 2 Reis, capítulo 4,
dos versos 1 ao 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos, ou seja, escravo. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teu filho e teus filhos vivei do resto. Agora indo para o versículo 38 do capítulo 4. E, voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo para apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de colotídeas, e veio e as cortou na panela no caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. Sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitai-a na panela, e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Esse é o texto, na verdade, os textos que nós lemos são longos, porém sintetizados, para que a gente possa abordar os fatos, os acontecimentos que estão intricados nesses períodos que ocorreram no ministério do profeta Eliseu. Em relação ao nosso objetivo geral, nós vamos lidar com o conteúdo. Queremos entender que os sinais no ministério de Eliseu, observe isso, que os sinais no ministério de Eliseu evidenciam que o milagre é elemento indispensável para um ministério de restauração espiritual do povo de Deus. Eu vou ler mais uma vez esse objetivo geral, porque vamos lidar praticamente pensando os acontecimentos que nós vamos abordar, os fatos e também os milagres que Deus operou através da vida do profeta Eliseu. Ou seja, vamos entender que os sinais no ministério do profeta Eliseu evidenciam que o milagre é elemento indispensável para um ministério de restauração espiritual
do povo de Deus. Então, milagre se faz necessário acompanhar a vida do servo de Deus. Pois bem, como introdução, nós queremos dizer que o ministério de Eliseu foi um ministério marcado por acontecimentos extraordinários, tremendamente extraordinários. Nós estudamos na aula passada a respeito do fim do ministério do profeta Elias e também iniciamos na aula passada o início do ministério de Eliseu. Portanto, hoje e na próxima aula nós vamos trabalhar discutindo os textos no livro de 2 Reis a respeito do ministério profético desse homem. Então, nessa lição de hoje, nós vamos estudar sobre 3 desses milagres, ou seja, acontecimentos extraordinários. Nós vamos falar sobre o milagre das águas que alagaram um vale sem que houvesse chuva. Vamos falar sobre a multiplicação do azeite da viúva e também vamos finalizar com a nossa aula falando sobre a aniquilação, ou seja, a destruição da morte que estava presente na panela do ensopado que foi servido por um servo do profeta Eliseu. Então, nesses acontecimentos, foram claramente evidenciados o quê? A fé, vamos ver isso claramente nos fatos, nos acontecimentos, através do profeta, a fé, a obediência e o quê? A unção de Deus sobre a vida do profeta Eliseu. Então, literalmente, nós vamos ver isso aí, que estão evidentes para que tudo aquilo pudesse acontecer, dos milagres extraordinários na vida do Eliseu, foi a fé, a obediência dele e também a unção de Deus que estava sobre a vida dele. Pois bem, nós teremos 3 tópicos para a nossa aula de hoje. Primeiro, nós vamos falar sobre Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. Os 3 exércitos, né, nessa coligação feita por Jorão. No ponto 2, nós vamos falar que Eliseu aumenta o azeite da viúva. E aí nós vamos finalizar com o 3º ponto, falando que a morte que havia na panela. Então são esses os 3 tópicos que nós iremos falar nessa nossa aula de hoje. Olha, eu gostaria só de explicitar um detalhe, antes de eu iniciar meu primeiro ponto. Lembrar de que antes que eu inicie cada tópico meu, eu faço uma pequena introdução para dizer, né, ou seja, uma síntese sobre o que eu vou falar naquele tópico. Exatamente, a intenção é mostrar o cunho ali, o que se pretende abordar dentro daquele tópico, facilitando, então, o entendimento do professor que me acompanha e do aluno também. E outro detalhe é que nessa nossa aula de hoje, vamos inserir algumas pesquisas, algumas abordagens para facilitar o entendimento, visto porque vamos lidar com 3 momentos, 3 períodos diferentes e também em épocas diferentes no ministério de Eliseu, que eu preciso colocar alguns adendos para fazer compreender a sequência dos textos. Isso por quê? Porque é impossível na lição de escola dominical o comentarista descrever tantos fatos. Então, se faz necessário que o professor pesquise, que o professor ele tenha conhecimento do conteúdo para que ele possa esclarecer detalhes para o aluno. Então, isso é o que eu queria dizer um pouquinho antes da minha aula. Então, sobre o nosso primeiro ponto. Nosso primeiro ponto, eu vou falar sobre Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. Então, nesse tópico, nós vamos verificar que não importa se há pessoas infiéis no meio das pessoas fiéis. Por que isso? Porque o Senhor sempre irá intervir a favor daqueles
que temem a Ele. Então não importa, porque nós lidamos muitas vezes ao redor, entre nós, com pessoas que são infiéis, ou daqueles que desconhecem a Deus, que são desviados do caminho do Senhor, que era fiel e hoje não é. Mas não importa, o Senhor vai estar sempre intervindo a favor daqueles que temem a Ele. Então, vamos iniciar nesse primeiro ponto, falando sobre Eliseu. Ele salva 3 reis e também o exército desses 3 reis. E nós vamos falar um pouquinho o seguinte, que existia, né, naquele tempo, assim como até hoje continua existindo, reis bons e reis maus. Nós deparamos essas expressões nos livros, principalmente no 2º livro de Reis e também no 2º livro das Crônicas. Porque a partir da divisão do reino de Israel, porque é sabido que o reino de Israel, primeiro, a monarquia aconteceu com o Reino Unido, ou seja, que as 12 tribos eram comandadas por um só rei, que foi Saul, Davi e Salomão. E no período final do governo de Salomão, nós já ministramos sobre isso, de que o reino de Israel, que era de 12 tribos, foi rasgado, e ficaram 2 no sul, Judá, com os reis de Judá, e ficaram as outras 10 para o norte, com os reis, chamados reis de Israel, tendo como Samaria a capital. Então, a partir dessa divisão do reino, nós vamos deparar, tanto no sul, em Judá, tendo reis bons como reis maus. E da mesma forma, nós vamos deparar no norte, sempre, constantemente, né, reis maus, reis que não agradaram a Deus, reis que foram desobedientes a Deus. Então, essa distinção que os livros dos reis trazem é para fazer o que? Referência àqueles reis que administravam mal o reino, e não somente administravam mal o reino, que também eles não se relacionavam com Deus. Então, por isso que o livro dos reis, ele vai dizer isso, né? Dá literalmente a expressão reis maus. E também nós vamos verificar no livro dos reis, que ele cita algum dos monarcas sendo mau, e além disso, sendo desobediente a Deus, que despreza a Deus, eles ainda promoviam a idolatria ali em Israel. Então, por isso que a Bíblia os chama de reis maus. Os textos são claros em mostrar isso, quando vai fazer abordagem de algum rei, e ainda vai dizer que muitos deles, né, fizeram segundo Jeroboão, porque foi o primeiro dos reis do norte, e as coisas que ele fez não agradavam a Deus, e vamos deparar com outros reis que desprezaram o Senhor, que colocaram, né, a idolatria. O Estado promoveu ali, mantinha a idolatria ali no norte. Então, o livro de Reis, ele esclarece sobre isso, sobre esses reis bons e os reis maus. Então, dentro do que nós vamos lidar hoje, com a leitura que nós fizemos, a primeira leitura do capítulo 3 de 2º livro de Reis, nós vamos verificar aqui, a partir do versículo 1 do capítulo 3, que 3 reis, eles estão indo à guerra. E a razão está aqui nessas minhas primeiras linhas, que está aí nos versos 4 e 5, do capítulo 3 de 2º Reis, porque Mesa era o rei dos Moabitas. Assim que Acabe, né, o rei Acabe morre, ele revoltou contra Israel. E naquela época ele revoltou Acasias, que é o filho de Acabe, que governou logo após o seu pai falecer. Ele conseguiu controlar um pouco as coisas, mas ele não pagava os impostos suficientemente. E agora Jorão, que assumiu o governo no lugar de Acasias, do rei Acasias, porque Acasias não tinha filhos,
E Jorão era também filho de Acabe. O que acontece? Como Mesa, rei dos Moabitas, não queria continuar pagando imposto ao rei de Israel, ou seja, a Jorão, ele então buscou apoio ao rei do sul, chamado o rei Jorão. Ele busca então o apoio de Josafá, e Josafá traz consigo também o rei de Edom. Por que isso? Porque o rei de Edom, ele era vassalo de Judá, ou seja, ele pagava tributos a Judá. Então ele devia Judá, estava sob a tutela de Judá. E Josafá, sendo o rei de Judá, a pedido de Jorão, rei de Israel, ou seja, das tribos do norte, ele pede ajuda para que ele, Josafá, com seu exército, unisse com ele e pudesse ir ao rei dos Moabitas, chamado Mesa, para guerrear contra ele e fazer com que ele pagasse tributo a Israel. Então, esses 3 reis, foi feita então uma coligação, e eles saíram a peleja pelo deserto de Edom. Então eles saíram pelo deserto de Edom, e está bem claro de que a orientação, toda a parte que estava sendo trazida ali era pelo rei de Israel. O comando estava nas mãos dele, de Jorão. Então esses 3 reis saíram a peleja pelo deserto de Edom, passando pelo deserto de Edom para chegar até Moabe. Só que eles começaram a circular pelo deserto já com gado, porque ele teria que levar gado para quê? Para sustentar o exército. Levava todos os artifícios, todo o acampamento, para que eles então pudessem caminhar pelo deserto de Edom e chegasse até os Moabitas. E isso eles levavam os gados. Para quê? Muitas das vezes esses gados eram para a própria alimentação deles e também para conduzir os seus carros, para trazer os bens, os despojos da guerra, enfim, os seus armamentos. Eles utilizavam todo esse procedimento na época. Então tinha os seus gados, tinha os seus animais e os homens, os soldados dos 3 exércitos caminhando pelo deserto de Edom. Só que ele já estava há 7 dias circulando pelo deserto. E eles chegaram à conclusão seguinte, que a situação estava difícil e os animais iriam morrer, porque não tinha água para eles tomarem. E também os homens, os soldados, poderiam perecer pelo deserto, porque não tinha água para eles tomarem. Então a situação ficou difícil. E por isso que Jorão, então, ele chega a dizer que Deus, ainda vai culpar Deus, que Deus os levou ali pelo deserto e eles iriam morrer por ali, porque não havia água para que eles pudessem tomar. Então a gente já pode imaginar por aqui que a atitude desse rei de Israel não levou suprimento suficiente, certamente sabendo e conhecendo as estradas, ele não levou água suficiente e pensando que talvez iria encontrar água por ali. Mas a situação para ele ficou muito ruim. E o que Josafá, rei de Israel, que temia Deus, que era um crente servo do Senhor, ele então Josafá, considerado um rei bom, ele então pergunta para o rei Jorão, que é o rei de Israel, se não havia nenhum profeta que eles pudessem consultar a respeito daquela situação. Então um dos servos ali disseram para ele a respeito de quem? A respeito de Eliseu, que está bem claro no versículo 11. O que acontece? Então eles foram até Eliseu, e Eliseu disse que se não fosse por Josafá, ele nem sequer olharia na cara de Jorão. Isso por quê? Por causa das atitudes de Jorão, um rei mau. Porém, Josafá era um rei temente a Deus. Então,
em respeito ao rei de Judá, ele orou e buscou a Deus para que Deus, o que Deus poderia dizer a ele, o profeta, a respeito daquela situação. E o Senhor, então, falou com Eliseu. Eliseu, através da palavra de Deus, diz o seguinte, que eles deveriam fazer muitas covas no vale, ou seja, os soldados teriam que cavar muitas covas no vale. Veja que tem que ter o que aqui? Obediência, crer na palavra do Senhor, mas tem que executar também. Mandou que fizesse muitas covas no vale e que haveria água em abundância, muita água. E a quantidade de água seria tão grande que iria alagar todo o vale. Mas o profeta disse antes de que essa água que iria vir, que iria acontecer, não teria vento. Nós sabemos que é ele, né, que move as nuvens para trazer a água. E também não iria chover. Ou seja, se não teria vento para trazer as nuvens, então não teria chuva. Era um fato extraordinário que iria acontecer. Porque naturalmente, para se ter água, terá que chover. Mas Deus, ele iria fazer o milagre. E o milagre de Deus, e foi exatamente o que? Da maneira que Eliseu predisse, cumpriu. Aquilo que ele disse da palavra de Deus, da parte de Deus, se cumpriu literalmente. Porque além do Senhor fazer aquele milagre de brotar água, ao passo de alagar todo o vale, ou seja, iria acontecer a título de enchente, mas veja que eles teriam que cavar covas. Aí, às vezes, o leitor pensa, mas ele cavou covas, então, e aquela cova apareceu o quê? Uma cisterna. Mas eu te pergunto, desde quando a pessoa abre covas e vai sair tanta água para inundar todo um vale? Claro que isso jamais iria acontecer. Mas o fato é que o milagre ocorreu, alagando a região toda sem chover, e Deus disse, além disso, que daria a vitória a eles sobre os moabitas. Veja que, assim que Deus faz o milagre, que as águas brotam e elas começam a alagar toda aquela região, o exército, ou seja, os soldados desses 3 exércitos puderam beber dessas águas para saciar a sede deles. Porém, do outro lado, os moabitas, quando essas águas foram descendo pelo vale e chegando até os moabitas, onde eles estavam acampados, quando eles olharam para aquelas águas, o que eles viram? Eles não viram águas, eles foram sangue e não água. Ou seja, Deus fazia o milagre, o mistério, coisas que só Deus faz. A água, naturalmente, era água, porém, eles olhavam e não viam água, eles viam sangue. Quando eles viram sangue, o que eles pensaram? Eles pensaram que aqueles 3 reis que fizeram a coligação, eles desentenderam e estavam guerreando entre si. Porém, o que acontece? Eles disseram assim, então vamos até a eles, vamos até o acampamento deles e chegando lá, nós vamos pegá-los de surpresa. Assim pensaram os moabitas, junto com o rei Mesa. Só que quando eles chegaram próximo do acampamento dos israelitas, os israelitas saíram ao encalço deles com as suas espadas e os derrotaram. Ou seja, aquilo que o Senhor disse, através do profeta Eliseu, cumpriu cabalmente. O que nós entendemos aqui é que Deus, ele manifestou a graça dele, a bondade dele, a misericórdia dele, através do ministério do profeta Eliseu. Para atender a quem? Para atender a Josafá, que era o homem de Deus, temente ao Senhor, e que procurou saber do profeta e o que Deus poderia falar a respeito daquela situação. Então nós vimos aqui esse grande milagre
Deus realizando através de Eliseu, salvando 3 reis e os seus exércitos. Indo para o nosso segundo ponto, nós vamos então falar a respeito de Eliseu aumenta o azeite da viúva. É uma passagem linda, maravilhosa, que os pregadores pregam, há muito ensino sobre esse assunto, é um assunto comum para a igreja. Mas nós vamos verificar nesse tópico, vamos mostrar que Deus, Ele opera milagres, e muitas das vezes o instrumento está nas nossas mãos. Às vezes nós pecamos pensando que a gente precisa de coisas grandes para Deus operar milagres. Mas muitas das vezes o instrumento, ele está em nossas mãos para que Deus possa operar o milagre que será necessário para aquela pessoa. Nós vamos aqui, na nossa introdução desse segundo ponto, a respeito de que Eliseu, ele aumenta o azeite da viúva, mas nós vamos falar um pouquinho de uma situação sociológica, um problema que acontecia não somente em Israel, mas no mundo antigo, no mundo bíblico, nos países daquela época, a situação das viúvas. Claro que nós vamos falar da situação das viúvas de Israel, né? Mas era uma situação comum no mundo daquela época. Isso significa que nos tempos bíblicos não havia o sistema como nós temos hoje, né, dos benefícios sociais que existem hoje, como as aposentadorias, né? Não existiu, como hoje existe o INSS, ou seja, as previdências, os meios, os recursos, para que a pessoa possa ter algum benefício. Hoje, as pessoas, né, nos países e no nosso Brasil, nós temos vários benefícios. As pessoas acidentam, ele tem um benefício. A pessoa, quando envelhece, ele tem um benefício. Enfim, o sistema social daquela época não era assim. E, em especial, a situação das viúvas. Veja como era a situação social das viúvas. A condição da viúva na sociedade patriarcal era de risco social. Literalmente de risco, ser uma viúva ou tornar-se uma viúva. Isso porque ela tornava-se o quê? Vulnerável de maneira econômica, financeiramente ela se tornava, a situação dela vulnerável, e também no aspecto social. Literalmente, ela se tornava, por ser viúva, uma vida vulnerável. Olha, quando nós lemos a partir do livro de Êxodo, nós vamos verificar que as viúvas elas eram classificadas junto com quem? Com o órfão e o estrangeiro. Nós temos essas passagens no livro de Levítico e muitas outras passagens nas Escrituras por causa do sistema patriarcal, que a cultura da época não valorizava a viúva. As vestes, a roupa que a viúva teria que vestir o tempo todo, que denotava quem ela era. O interessante é que quando nós olhamos os profetas, quantas e quantas vezes nós vamos ver os profetas falando a respeito da viúva. O quanto que os profetas, através da palavra de Deus, falando para os israelitas cuidarem da viúva, cuidar do órfão, cuidar do estrangeiro. Não é diferente no Novo Testamento. Tanto é que quando olhamos os textos no Antigo Testamento, há muita exortação, porque Deus, Ele orientou a Israel para cuidar da viúva. Também da mesma forma o órfão. Veja uma pessoa quando fica sem o pai ou sem a mãe, ou sem os dois. Então, os israelitas teriam que abraçar a causa social, teriam que abraçar a causa do órfão. Da mesma maneira, um estrangeiro que chegasse em Israel, ele também teria que ser tratado. Deus orientava para que os israelitas cuidassem também, desse atenção ao estrangeiro no meio deles. Ou seja, a viúva, por causa do contexto social da época, Deus orientava que ela fosse vista da mesma forma, com os cuidados que deveria se ter com o estrangeiro e com o órfão.
Então veja, a perda da proteção legal do marido colocava a viúva numa situação de pobreza e penúria. Essa era a situação da mulher quando ela perdia o marido. Ela não tinha mais a proteção legal do marido. A condição dela na sociedade, como que ela era vista na sociedade, porque nós vamos verificar até mesmo as leis do Levirato e também as leis babilônicas, as orientações são tremendas para a mulher viúva. Por exemplo, em caso de herança, ela não usufruía de nenhum direito. Olha que situação. Ela poderia ter trabalhado junto com seu marido para adquirir os bens, mas ela não usufruía do direito dos seus bens. Por quê? Os bens passavam-se diretamente, completamente para os filhos. Ou seja, então, ela, por ser uma viúva, ela passava a ser sustentada pelos filhos, dirigida pelos filhos, e não mais ela como a mãe. Se não tivesse filhos, os bens pertencia aos irmãos do pai. Olha que interessante. Se não tinha filhos, teria que passar para os irmãos, né? Outro detalhe, se o marido deixasse dívida, como é o caso que nós vamos abordar aqui, que já fiz a leitura do texto, né? Por que o Eliseu aumenta o azeite da viúva? Se o marido deixasse dívida, né, com a sua morte, a viúva era obrigada a assumir os compromissos do marido. Mas não é tão interessante essas leis patriarcais? Porque, veja que incoerência, né? Se ele morresse, ela não tinha direito em nada. Agora, só que, se eles tinham herança, ela não tinha direito. Passava para o filho ou voltava para os irmãos do marido. Agora veja, mas se o marido morreu e deixou dívida, ela era obrigada a assumir os compromissos, entregando os bens que ela tinha, ou do contrário, teria que dar os seus filhos para que eles pudessem trabalhar, né, por um período de 6 anos, para o credor. Ou seja, os filhos teriam que ser escravos do credor. E essa viúva, ela esperava o quê? Que ela pudesse ser mantida pelos filhos. Se os filhos agora estão sendo levados para o credor, evidentemente que ela vai ser conduzida juntos para estar lá. Mas olha a penúria, olha a vida, a angústia de uma mulher da época bíblica quando ela perdia o marido. Outro detalhe, que nós vamos encontrar até mesmo no livro de Gênesis. Olha, se ela não tinha filhos, e se estava impedida de contrair um novo casamento pela lei do levirato, né, ela teria que casar com quem? Com o irmão do marido. E se não tivesse nenhum lá para casar com ela, ela teria que voltar para a casa do pai dela. Quando a gente fala isso, dessa cultura patriarcal, ainda na África há algumas aldeias, há alguns países na África que têm ainda essa cultura. Isso me faz lembrar agora de um fato que ocorreu cerca de 7 anos atrás, no máximo 8 anos, quando um casal que veio de Bangladesh para estudar em Pindamonhangaba, em São Paulo, no Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, e naquela época até minha filha estudava lá, e o meu genro. O que aconteceu? Eles vieram para estudar em Pinda e tinha 2 filhos. Só que o marido adoeceu e morreu, aqui no Brasil. Se ela voltasse para o país dela, ela não teria direito aos filhos. Não teria. Para ela ter direito aos filhos, ela teria que casar com o irmão do marido dela. Eu estou falando do século 21, na África. Mas ela, depois de estar no Brasil um certo tempo, compreendendo a nossa cultura, ela não quis voltar mais para a África. Ela preferiu ficar aqui. Por quê? Porque se ela voltasse para lá, ela teria que casar com o irmão do falecido,
E se ela não fizesse isso, ela teria que entregar os filhos para o irmão mais velho do falecido, e ela seria uma mulher entregue à sorte. Se ela tivesse pai, ela poderia voltar para a casa do pai. Então, a situação ainda é complexa para mulheres viúvas ainda em certas culturas do mundo moderno. Então, voltando para a situação dos tempos bíblicos, assim era a situação das viúvas em Israel. Veja, nos dias, então, do profeta Eliseu, nós temos aí o caso da viúva, não é isso? Ela era viúva de um dos seus discípulos. O texto bíblico chama de quê? Filhos de profeta. Então, os filhos de profeta eram aqueles estudantes, aqueles que caminhavam junto com o profeta. Quando fala filhos de profeta, quer dizer o quê? O mesmo que aluno do profeta, aprendiz do profeta. Morreu um dos alunos de Eliseu. E a esposa, agora viúva, a situação dela passou a ficar difícil, porque o credor, o marido tinha dívida com alguém, o credor veio para pegar o que se tinha, para levar para pagar a conta, mas essa mulher não tinha nada. O que é que ela tinha? Ela tinha uma vasilha com azeite. O que é que uma vasilha com azeite valeria para pagar a dívida do marido? Do contrário, ela teria que ceder, ela teria que dar os 2 filhos dela para que eles então pudessem ser levados e assim pagar a dívida do pai. Só que nós vamos verificar nas Escrituras que Deus ouviu o clamor daquela mulher. E sempre Deus ouve o clamor da viúva. Tanto que as instruções para os israelitas é que eles deveriam pensar e olhar a situação da viúva, do órfão e do estrangeiro. E Deus, então, supriu as necessidades dessa mulher através de quê? Através do profeta. Veja, uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. O que é que aquela mulher tinha? Uma botija com azeite. E foi suficiente para que Deus operasse o milagre na vida daquela mulher. Às vezes a gente fica pensando o seguinte: o tanto de talentos que Deus nos deu, né? Os recursos que Deus nos deu. E a gente verifica claramente, quando nós oramos ao Senhor e pedimos ao Senhor, Deus tem nos feito prosperar através dos bens que Ele já nos deu e dos talentos que o Senhor tem nos dado. O entendimento para as coisas. Então, da mesma forma que Deus atendeu aquela viúva, as necessidades daquela mulher, Deus continua da mesma maneira atendendo não somente as viúvas de hoje, não somente os estrangeiros de hoje ou os órfãos de hoje, mas também qualquer aquele que teme ao Senhor e busque a Deus com fé. Então veja, a viúva disse que tinha em casa uma botija de azeite. O que o profeta fez? O profeta a orientou, dizendo para que ela tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos. Por quê? O milagre ia ser grande. Ela teria que pegar vasilhas, porque a quantidade de vasilhas que ela tinha em casa era insuficiente. Então, eu imagino como se fosse, naquela época, os 2 filhos dela, indo no vizinho a 1 quilômetro de distância, o outro lá mais 500 metros, enfim, indo buscando. Quem sabe que ele conseguiu uma carroça emprestada para buscar aqueles tonéis, aqueles tambores grandes, uma coisa assim. Eu imagino, porque o profeta orientou para que ela tivesse, e não fosse poucos, teria que ser muitos. E aí ele diz o seguinte, que depois que ele fizesse isso, que trouxesse todas as vasilhas emprestadas que ela não tinha, ela deveria então entrar em casa, fechar as portas e teria que fazer isso junto com os seus filhos. Ou seja, o profeta instruiu. Ou seja, o que era o profeta? A palavra de Deus. Então Deus
deu a palavra e ela teria que colocar em prática. E a orientação era o seguinte, que ela deveria pegar da botija que ela tinha, né, da sua botija, e ela iria colocando um pouco do seu azeite em cada uma daquelas vasilhas. Imagino eu que seriam uns tonéis, uns tambores. Então ela colocava um pouco do azeite que ela tinha. E na hora que ela colocava aquele azeite, aquela vasilha que estava vazia, enchia até em cima. Ela ia e colocava o outro. A orientação do profeta era exatamente essa, que ela deveria fazer isso, e à medida que ela enchia, ela deveria colocar a vasilha cheia à parte. Ou seja, não precisa de olhar para lá, mas encheu, coloca à parte, e vai enchendo e vai colocando. Eu fico pensando, quando a gente lê esses textos, essas passagens bíblicas, o coração daquela mulher, o regozijo daquela mulher, o que passava na mente dela, o tanto de azeite que ela estava conseguindo. Ela deve ter imaginado assim, eu não vou precisar de rachar tanta lenha mais na minha vida, os meus filhos não vão ter que ser escravo do credor, eu vou poder pagar a dívida do meu marido. Eu imagino quando aquela mulher estava ali, maravilhada com aquele milagre de Deus, colocava um pouquinho e enchia, colocava um pouquinho e o azeite enchia todo aquele tonel. Nós sabemos que Jesus fez os mesmos milagres, né, com as multiplicações, né, dos pães, dos 5 peixinhos e os 3 pães ali com os discípulos. Por 2 vezes o Senhor multiplicou para aquela multidão. Ou seja, esse é o nosso Deus, um Deus que ouve, um Deus que nos dá a providência. Afinal de contas, quem é que faz chegar à nossa mesa o pão de cada dia? O nosso Deus. Por que nós oramos e agradecemos ao Senhor pelo dia que nós temos, pela saúde que nós temos, pelos recursos que nós temos? E como que Deus tem suprido aqueles que estão desempregados? E como que Deus tem suprido as pessoas sem recursos? Deus tem feito isso. A maneira como Deus agiu, Ele continua agindo. Mas voltando a essa mulher, ela então teve que ir colocando tudo à parte, ou seja, ela fez tudo de acordo com a orientação de Deus, tudo com a orientação do profeta. E quando acabaram as vasilhas que estavam vazias, o azeite cessou. Isso por quê? Porque ela não precisava de mais. Chegou ali. Observe os detalhes de que, depois que os seus barris estavam cheios, o profeta disse para ela vender o azeite. Com parte do azeite que ela tinha, ela pagou a dívida que o marido dela tinha para com o seu credor. E ela viveu, a Bíblia diz, ela e os seus filhos viveram do restante. Isso significa que ela pôde manter o sustento da família com aquilo que sobrou. Nós chamamos isso de quê? A prática que nós chamamos de aposentadoria. Ou seja, Deus deu recurso àquela mulher, os seus 2 filhos, pela bondade dele, pela graça dele, para que eles vivessem todos os dias da vida deles através daquele milagre. O milagre chega à casa daquela mulher. O que Deus tem feito para conosco? Nos dado os talentos, a saúde, o emprego, a ciência, o entendimento, as modalidades dos recursos hoje, as mudanças que vêm acontecendo hoje, as inovações que têm surgido hoje com as tecnologias. O que o Espírito Santo fala? Corra atrás daquele, vai fazer aquele curso, faça a faculdade e tal. Deus faz aparecer nas nossas mãos, quando a gente está lendo alguma revista, algum jornal, alguma matéria, Ele providencia algum assunto e o Espírito Santo coloca no nosso coração. Olha aí, ó. Ou seja, quando passam os anos,
a pessoa olha para trás e pensa assim, gente, se Deus não tivesse me direcionado naquela época para aquele lugar, para aquela cidade ou para aquele emprego, eu não sei o que seria de mim hoje. Isso significa que a gente tem que reconhecer os milagres que Deus faz nas nossas vidas. Eu não consigo terminar esse meu segundo ponto sem falar do milagre na minha vida. Porque para quem não me conhece, eu quero informar. Eu sou pastor, cooperador aqui no Tempo Central, junto com o pastor Valdir, ministro, tenho o Ministério do Ensino e Educação, amo o que eu faço. Mas Deus, tanto é que eu fui para um seminário para estudar teologia, fiz aqui no Unileste pedagogia, com a intenção de ampliar os meus conhecimentos, metodologia, métodos de ensino, para ajudar no meu ministério, na minha vocação. Mas eu sou um cabeleireiro. Eu comecei com meu pai quando eu tinha 11 anos de idade, rapando barba naquele tempo. E trabalhando com meu pai, posteriormente, eu percebi que eu deveria fazer cursos. Eu fui para São Paulo, para Belo Horizonte, estudei fora. Ficava uma semana fora, estudava naquele tempo. Claro que não existiam os métodos de hoje, mas eu corri atrás, o Espírito Santo me orientou sobre isso, eu entendi essas coisas. Eu aceitei Jesus, eu tinha 25 anos de idade. E o meu crescimento em todas as áreas foi depois que eu aceitei Jesus, apesar de ter nascido no Evangelho. Mas o que eu fazia da minha profissão naquela época, sumia tudo. Mas depois da minha conversão, eu aprendi a usar meu dinheiro. Mas com 1 ano e 4 meses eu fui para um seminário, fiquei 4 anos no seminário e lá eu conheci a minha esposa, que veio a ser minha esposa. E o Senhor nos deu 4 filhas. Mas veja que eu, como cabeleireiro, com as minhas 4 filhas, o Senhor me deu graça para que eu formasse, pagasse a escola de uma delas. Porque isso mexe com a gente, porque a forma como Deus faz. Porque quando a gente olha para trás e vê tudo aquilo que aconteceu, o que é que eu tinha? Eu tinha uma botija. A botija que eu tenho, e tinha e tenho até hoje, é um salão. Deus me deu graça para que eu pagasse a escola da minha filha aqui em Ipatinga, particular. Quem olha sabe quanto custa a mensalidade da faculdade de medicina. Uma filha minha pôde estudar, fazer faculdade de teologia fora. Nesse período ainda, 2 filhas minhas casaram. A minha esposa fez direito, ela conseguiu 50% de bolsa de direito, mas eu paguei a outra parte. A minha filha mais nova começou a estudar, só não terminou porque ela não quis a faculdade de direito dela. Mas quando eu paro e olho para trás assim, eu analiso como se eu tivesse caminhado uma longa avenida. E eu olho para trás, o que é que eu pude fazer? Eu tinha uma botija de azeite. E o Senhor, com essa minha botija, Ele fez todos esses milagres na minha vida. Eu com isso eu posso desprender do meu tempo para servir a Deus, trabalhando, tendo saúde, tendo clientes que Deus coloca no meu trabalho, no meu serviço. Eu posso tirar tempo para servir no reino do Senhor. Isso com quê? Com botija, que Deus veio aumentando o meu azeite de lá para cá. Amém? Controlei, segurei para não me emocionar tanto. Mas não tem como a gente não emocionar pensando assim como essa mulher deve ter vivido, sentido e olhando para trás na sua idade, lá para frente, ficando mais idosa. Tudo aquilo que Deus deu a ela foi o que ela conseguiu sobreviver. E da mesma forma Deus tem feito isso. Nós conseguimos hoje as aposentadorias com nossos trabalhos, né? Pessoas podem investir em outros meios, em outros recursos, previdência privada, enfim. Nós temos que pensar lá no amanhã, não sabemos dele. Mas Deus nos dá o azeite para que a gente chegue lá. Amém? Indo para o nosso sequência aqui, nós vamos verificar que aconteceu o quê? Literalmente, fé, obediência e aquela família unida. Então nós percebemos aqui que a fé e a obediência são os ingredientes para que as bênçãos de Deus abundem na vida do crente. Às vezes, o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias, e sim com
aquilo que Deus nos deu. Com aquilo que Deus nos deu. O que fazer? É o que o profeta fez. Exercer a fé em sua palavra. Ou seja, nós temos que exercer a fé na palavra de Deus. Nós não temos tempo para detalhar aqui. Mas veja no ministério de Jesus. Quantas vezes Jesus disse para alguém, vá segundo a tua fé. Ou seja, Jesus determinava certas coisas para a pessoa, e ele teria que obedecer. E aí ele cria e o milagre acontecia. Os evangelhos estão repletos dos milagres, das operações que Jesus realizou na vida das pessoas, mas elas tiveram que crer, teve que ter fé, e tiveram que obedecer a palavra. A palavra de quem? A palavra de Deus. Então veja que ao fechar a porta, o profeta indicou que o milagre aconteceria de que maneira? Na intimidade da família. Então aqui a gente conclui esse nosso segundo ponto, que Deus aumenta através do profeta Eliseu o azeite da viúva, e isso aconteceu em família. Então por isso que a família ela é beneficiada, e a família então precisa, todos os componentes, participar das bênçãos, de tudo aquilo que Deus orienta, deve se fazer de maneira unida, para que todos sejam abençoados por aquilo que Deus pretende e quer fazer na casa de cada um de nós. Amém? Caminhando para o nosso terceiro ponto, então nós vamos falar de um outro momento na vida do profeta Eliseu, que é o tema a morte que havia na panela. Veja, nesse tópico, nós vamos falar a respeito de quê? Da escola de profetas, nós vamos falar sobre isso aqui, sobre a escola de profetas, bem como o milagre operado por Deus, neutralizando o veneno que existia naquela panela. Vamos falar sobre isso agora, que é o nosso terceiro e último tópico da nossa aula de hoje. Espera lá. A morte que havia na panela. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a escola de profetas. É tão interessante para nós, né, do cristianismo, quando nós falamos sobre escola de profetas. O que é que vem na mente de muitos crentes? Porque existe aqui as escolas teológicas, né, como nós temos, né, a ETAD, a FAETAD, várias outras escolas teológicas. Mas também existe que os seminários, onde o aluno ele vai para aquela instituição e fica ali o período, se for de 4 anos, para terminar, fazer o seu bacharel, e se depois ele quer fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. O que é isso? Escolas de profetas. Mas quando se fala de profeta, às vezes na mente dos crentes de hoje, ele pensa em profecia, só vem isso. Ou seja, o dom de profecia. Mas vamos entender que essas escolas de profetas que nós estudamos nos dias de Elias e Eliseu, não tinham como propósito ensinar alunos a profetizarem. A primeira coisa que nós temos que entender isso. Então quer dizer que o Elias estava lá, depois agora o ministério de Eliseu, e eu quero ir para a escola do profeta Eliseu, eu quero aprender a profetizar. Não, não é bem isso. Porque o profeta é aquele que fala em nome de Deus. E o profeta é chamado por Deus. E Deus fala com o profeta. Então, não significa que aquelas pessoas, todos eles, iriam para lá e só de ir para a escola de profetas iriam sair profetizando. Primeiro nós temos que entender que o papel do profeta era o quê? O pregador da palavra de Deus. Então, um pregador da palavra de Deus, hoje o que ele é? Um profeta de Deus. Ele está falando a palavra de Deus. E todos os profetas do Antigo Testamento, porque esse era o ministério da época do profeta, ele saía e pregava a palavra de Deus. Isso não significa que o profeta ele só vaticinava, que o profeta ele só falava das coisas do porvir, das coisas que estariam por acontecer. Não significava que o profeta só falava de milagres, de coisas que viriam a acontecer posteriormente.
mas ele era um pregador da palavra de Deus. As Escrituras mostram isso com clareza, mas também trazem, né, nas Escrituras, os milagres e as profecias que poderiam acontecer, né, posteriormente. Então veja, essas escolas não tinham como propósito ensinar os alunos, ou seja, os filhos de profetas, a profetizarem, mas sim o quê? Passar às gerações mais novas a transmissão dos valores morais e espirituais que Deus entregara a Israel pela sua palavra. Então isso significa que o papel desses filhos dos profetas, eles eram, porque a palavra filho significa o quê? Porque Eliseu era o pai, e eles eram filhos, nesse sentido. Eliseu era o pai da fé deles, assim como Elias foi de Eliseu e de outros. Então, se nós usarmos o termo moderno, nós vamos chamá-los de discípulos de Eliseu, ou alunos de Eliseu. E Eliseu não estava ali ensinando eles a profetizar, ele estava ensinando a eles as Escrituras, a palavra do Senhor. E eles tinham um papel muito importante ali, pregando a palavra do Senhor. Quando nós olhamos no segundo livro de Reis, ali no capítulo 6, dos versos 1 ao verso de número 7, nós vamos verificar com clareza o texto falando de que o local aonde eles estavam, ou seja, a escola, né, a instituição aonde eles estavam morando, era pequeno e precisava ser ampliada. O detalhe aqui do machado, de um deles que cai na água e o profeta faz flutuar, não é o nosso caso aqui. Mas o que nós estamos querendo abordar é que existia uma escola de profetas, onde Eliseu era o professor e orientava os seus alunos a respeito das coisas de Deus. Eles eram pregadores ali em Israel. E o que nós vamos encontrar no texto do capítulo 6, de que eles precisavam de buscar lenha, cortar madeira para aumentar o espaço, porque estava muito pequeno para eles. Então os filhos, ou seja, os discípulos dos profetas, eles estavam erradicados pelos textos que a gente leu em 3 lugares: em Gilgal, em Betel e também em Jericó. Então dá a entender claramente que esses eram os 3 lugares onde existiam as escolas de profetas. É como se hoje existisse o quê? Nesses 3 lugares, seminários, onde existiriam lá os professores para ensinar a palavra de Deus. Então, caminhando, além do relacionamento que esses alunos teriam que ter com Deus, eles contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que predominava ali em Israel. Nós falamos na aula passada a respeito de Obadias, que na aula retrasada, de que Jezabel, ela matou muito dos profetas, dos filhos dos profetas. E Obadias, ele conseguiu esconder a 100 desses filhos de profetas. Então, nós entendemos claramente de como que essas pessoas, eles sofriam, porque eles eram pregadores da palavra do Senhor naquela época, e essa era exatamente a razão pelas quais muitos dos reis perseguiam os filhos dos profetas, maltratavam e até mesmo os levavam à morte. E assim, nós vamos então finalizar aqui com esse nosso segundo subtópico desse terceiro ponto, sobre a morte que havia na panela. Ou seja, então no tempo depois, nós vamos verificar aqui, Eliseu estava agora onde? Lá em Gilgal. O texto é bem claro dizendo que ele voltou para Gilgal. E estando ali, e estava tendo fome naquele período, naquela época, ele mandou que um dos seus servos fosse pegasse folhas e, vamos dizer assim, legumes, e fizesse um ensopado. Vamos usar uma linguagem mais simples para hoje. Fizesse um ensopado, e aí no meio daquelas coisas que ele pegou para fazer o alimento, ele acabou pegando lá uma espécie de pepino silvestre. E aquele pepino silvestre, ele era venenoso. Isso significava o quê? Que ele desconhecia a respeito daquele alimento. Ele buscou alguns que ele conhecia e o outro ele desconhecia.
E o que aconteceu? Assim que ele faz o guisado, ele havia colocado aquele veneno, né, aquela planta que era venenosa, junto sem ter conhecimento. É assim que o pessoal começou a comer, começaram o quê? A passar mal. Hoje nós poderíamos dizer que estava tendo que vômito, diarreia, as pessoas começaram a passar muito mal, vomitar, e às vezes começaram a ter febre. E o que eles começaram a falar? Homem de Deus, há morte na panela. Ou seja, então ali, o que estava acontecendo com aquele alimento que estava trazendo morte para os filhos do profeta. Então o que Eliseu faz? Eliseu ordenou que eles trouxessem farinha. Olha, interessante, né? Um outro alimento. Trouxesse farinha e que colocasse no caldeirão, onde já estava pronto a sopa, aquele ensopado, que não precisava de jogar fora, teria que aproveitar. E assim que colocou farinha naquele caldeirão, o perigo cessou. Ou seja, neste milagre que acabou de acontecer através do profeta, usando a farinha, os filhos dos profetas constataram ali que Deus, ele é provedor e que Deus elimina o veneno. Nós vimos Jesus falando isso, né, com os discípulos, que poderão tocar, quer dizer, com escorpiões e cobras e nada lhe faria mal. E que Deus é um Deus que é provedor, que teria as coisas para prover para eles. E que Deus tem poder para eliminar qualquer veneno. E era um Deus que restaura, ou seja, que curava, que trazia de volta a saúde. O que nós podemos entender nesse sentido com os filhos dos profetas? Isso estimulava aqueles homens a servirem a Deus cada vez mais, pois eles entendiam que Deus estava tanto dando a eles a sustentação, assim como também Deus os protegia contra a morte, literalmente. Então veja, este milagre que acontece através da farinha naquele caldeirão, onde havia veneno, nós podemos trazer para os nossos dias uma importante aplicação espiritual. Que nós devemos estar bem preparados, conhecer bem não somente as Escrituras, mas tudo que está ao seu redor, tudo que acontece à nossa volta. Sabe por quê? Não suceda como fez aquele desavisado filho do profeta, que levou o povo de Deus um alimento venenoso. Quer dizer, ele desconhecia, ele não sabia a respeito, mas levou um veneno para o povo de Deus. Com isso nós vamos entender que atualmente existem muitas pessoas que trazem venenos para alimentar os servos de Deus. Com quê? Com os falsos ensinos, e provoca morte na panela, ou seja, na casa de Deus, nas famílias. Existem pessoas que têm aparência de cordeiros, mas são lobos, que trazem heresias. Então tem trazido que muitas mortes espirituais para a igreja. Em todo tempo houveram pessoas que trouxeram venenos, trazem venenos para a casa de Deus, para as pessoas, porque Satanás está sempre utilizando meios para destruir pessoas, fazer com que essas pessoas se aborreçam, se entristeçam. Satanás lança os seus dardos sobre pessoas, ou trazendo ensinamentos para que muitas pessoas chegam ao ponto de morrer espiritualmente. Então, isso nos faz necessário entender que assim como Eliseu, sejamos hoje vocacionados no ministério de ensino, tendo posse da farinha, porque a farinha aqui simboliza literalmente a palavra de Deus. A farinha foi o poder, foi o antídoto que eliminou o veneno que estava na panela, que estaria destruindo, matando aquelas pessoas. Então a farinha é o símbolo da sã doutrina, para que
ao primeiro aviso de que há falso ensinamento no meio do povo de Deus, venhamos com urgência retirar a morte da panela. Então isso significa que nós precisamos estudar, conhecer as Escrituras, porque assim que surgir um vento novo, alguma doutrina que ela não bate com as Escrituras, algumas profecias, algumas coisas que surgem, nós precisamos chegar imediatamente com a farinha. Ou seja, a palavra de Deus é o antídoto contra esses venenos. Isso significa que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer as Escrituras, dominar na palavra do Senhor, para quando surgir essas situações, nós temos a palavra para aniquilar, para liquidar com esses venenos que surgem a todo tempo. E nós estamos vivendo períodos tremendos, que têm surgido muitos venenos sutis, que às vezes eles aparecem nas entrelinhas, e que as pessoas às vezes não se apercebem do problema que ali existe, elas estão nas entrelinhas. Então observe, meus irmãos, de que nós estudamos na nossa aula de hoje 3 grandes milagres que Deus fez através do profeta Eliseu. Que aconteceram de que maneira? Diante de alguma iniciativa ou de um trabalho que teve a participação de pessoas. Isso nos mostra claramente que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude do próprio ser humano. Isso por quê? Porque Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes daquilo que o Senhor pretende agir na vida de cada um. Com isso, nós então encerramos a nossa aula com esses 3 tópicos maravilhosos, entendendo que nós precisamos ter fé, obediência e participação, para que Deus, Ele opere através das coisas que nós temos, e Ele mesmo lida através da natureza, das próprias coisas que Ele mesmo estabeleceu para o nosso uso. Amém, meu irmão? Espero que eu tenha contribuído, que eu tenha ajudado a você nessa ministração. Eu quero orar com você, pedindo a Deus que possa te fortalecer, te animar, que você esteja restaurado, que receba milagres de Deus, para que você possa continuar marchando. Se você é o vocacionado que ensina a palavra do Senhor, continue firme, assim como esses filhos dos profetas. Deus estará sempre nos usando para que o nome dele seja exaltado e que também vidas e pessoas sejam restauradas pela graça do nosso Deus. Pai, nós queremos te agradecer e render graças, porque tu és bom, tu és maravilhoso, Senhor. Assim como o Senhor realizou milagres na vida do profeta Eliseu, o Senhor continua ainda, Senhor, realizando milagres em nossas vidas. Às vezes eles não são tão aparentes, tão notórios, ó Deus, assim como aconteceu de formas extraordinárias, ali retumbantes, através do ministério de Eliseu. Mas nós temos também as coisas que o Senhor tem nos concedido, os dons, os talentos. O Senhor tem nos dado os meios pelas quais nós possamos fazer com que tudo aquilo venha fluir, Senhor, mas nós vamos depender da fé, crer que o Senhor opera em cima de tudo aquilo. E assim nós te agradecemos e pedimos do Senhor que venha abençoar a tua igreja, fortalecer a nossa vida, Senhor, que possamos exercitar a nossa fé, para que ela seja colocada em ação e os milagres nesses dias aconteçam, porque são necessários, assim como foram necessários nos dias do profeta Eliseu. Que Deus abençoe, até a nossa próxima aula.